Helen Keller é uma das figuras mais inspiradoras da história, conhecida por sua notável trajetória e superação e conquistas, apesar das adversidades que enfrentou em toda a sua vida. Helen Adams Keller nasceu em 1880, no Alabama, nos Estados Unidos. Ela era uma criança saudável e ativa até aos 19 meses de idade, quando contraiu uma doença que os médicos na época chamaram de febre cerebral, possivelmente escarlatina ou meningite. Essa doença afetou toda a vida de Helen. A deixou cega e surda. Sem a visão e a audição, Helen tornou-se uma criança isolada e frustrada, e muitas vezes raivosa, sem saber como reagir no mundo em que vivia, e incapaz de se comunicar efetivamente com o mundo ao seu redor, vivendo em seu mundo de completa escuridão e silêncio. Sua família estava desesperada para encontrar uma maneira de ajudá-la, mas naquela época os métodos educacionais eram muito limitados. Quando Helen tinha 6 anos de idade, seus pais contrataram uma jovem professora de 20 anos chamada Annie Sullivan, que trabalhava em uma escola para cegos. Annie tinha experiência com deficiência visual e começou a ensinar Helen de uma maneira inovadora. Ela usava uma técnica que soletrava as palavras na palma da mão de Helen. Helen aprendeu rapidamente a formar as letras corretamente na ordem correta, mas não entendia e em seu mundo silencioso e escuro, ela não tinha ideia do que estava fazendo, nem o que aquilo significava. Nos dias que se seguiram, ela aprendeu a soletrar na palma da mão muitas outras palavras, ainda sem entender nada do que estava fazendo, apenas simplesmente repetia o ato. Uma tarde de abril, menos de um mês da chegada de Annie, ela levou Helen a uma bica de água e algo extraordinário aconteceu, o momento que Annie aguardava com tanta esperança. Ali na bica, enquanto Annie colocava uma mão de Helen na água e soletrava na outra mão a palavra água, de repente, o milagre da compreensão aconteceu. Helen fez a conexão entre as letras desenhadas em uma das suas mãos e a água que escorria na outra. Nesse instante, o novo mundo de comunicação se abriu para Helen, transformando sua vida para sempre. Ela conseguiu entender que aquelas formas na sua mão eram palavras e que ela podia usar isso para entender o mundo ao seu redor e se comunicar com as pessoas. Naquele mesmo momento, ela parou e tocou a terra com as mãos, exigindo à professora que explicasse para ela o nome daquilo que ela estava tocando. Ao anoitecer, ela já tinha aprendido 30 palavras, aprendeu pai, mãe e rapidamente ela aprendeu a ler frases, sentindo as palavras em relevo em um papelão. Com o tempo, ela aprendeu a ler em braille e também a usar a máquina de escrever. Com 10 anos de idade, ela decidiu que queria aprender a falar. Annie levou Helen até uma escola de deficiente auditivo. Lá, elas conheceram Sarah Fuller, com quem Helen teve algumas aulas e depois Annie continuou a ensiná-la. Então começou um lento processo de aprender a falar. Ela também aprendeu a ler os lábios, colocando os dedos nos lábios e na garganta de quem falava, enquanto as palavras eram soletradas simultaneamente para ela. Assim, Helen aprendeu a falar, apesar de sua voz às vezes ser difícil de entender. Helen também estava determinada a ir para a faculdade e seus pais estavam felizes e empenhados em ajudá-la a ter uma vida igual a das outras moças de sua época, mesmo sabendo que não ia ser fácil e que ela deveria superar muitos obstáculos. Assim, aos 16 anos, ela ingressou na Cambridge School para moças para se preparar para a faculdade. Em 1900, ela ingressou na faculdade Radcliffe College, onde se formou em 1904. Recebeu o diploma de bacharel em artes. Helen foi a primeira surdo-cega a obter um diploma universitário, tendo se formado com louvor e quebrado todas as barreiras para conseguir chegar até ali, para conseguir realizar o seu sonho. Tendo desenvolvido habilidades nunca abordadas por nenhuma pessoa com deficiência semelhante, Helen começou a escrever sobre sua cegueira, um assunto que era tabu e não se publicava ou se falava disso, mas ela começou a escrever para uma revista feminina
E um editor visionário chamado Edward Bok, de uma revista para mulheres, aceitou seus artigos. E outras revistas importantes também começaram a aceitar. Após sua formatura, Ellen dedicou sua vida a escrever, dar palestras e advogar em nome de pessoas com deficiência. Ela escreveu 14 livros, incluindo sua autobiografia, A História da Minha Vida, e também escreveu inúmeros artigos. Ellen se via como uma escritora. Foi por meio das palavras datilografadas que Ellen se comunicou com os americanos e com milhares de pessoas ao redor do mundo. Ellen Keller recebeu inúmeras honrarias ao longo da sua vida. Ela viajou pelo mundo, inspirando milhares de pessoas com suas palestras e sua vida exemplar. Como resultado de suas viagens pelos Estados Unidos, foram criadas comissões estaduais para cegos, construídos centros de reabilitação e educação. Ela trouxe incentivo a milhões de pessoas cegas e muitos dos esforços para melhorar as condições das pessoas com perda de visão nos Estados Unidos e fora podem ser atribuídos diretamente às suas visitas. Seus esforços para melhorar o tratamento dos surdos e cegos foram influentes na remoção dos deficientes dos asilos. Essas pessoas eram colocadas e esquecidas dentro desses asilos. Com a influência de Ellen, com suas palestras, com seus livros, ela começou a motivar essas pessoas e organizações para que olhassem para elas como seres humanos capazes de viver em meio à comunidade, construir, trabalhar e ser parte da vida de uma sociedade. Ellen Keller faleceu em 1º de junho de 1968, aos 87 anos. Seu legado perdura como um símbolo de resiliência e perseverança, demonstrando que com determinação e apoio adequado é possível superar até as maiores adversidades. O seu impacto na história da humanidade é sentido até hoje. Suas contribuições para a educação e os direitos das pessoas com deficiência abriram portas e criaram oportunidades que antes eram impensáveis. O que podemos aprender com a história de Ellen? Há algo em sua vida que está impedindo você de prosseguir? Alguma limitação emocional ou física? Talvez essas limitações possam se tornar uma fonte de inspiração para outras pessoas e fazer a diferença na vida delas. Ellen Keller enfrentou desafios imensos, mas com ajuda e determinação, ela não se deixou paralisar. Se suas limitações estão te paralisando, que tal orarmos agora? Coloque diante de Deus o que tem impedido que você viva intensamente. Peça ajuda a Ele, que Ele coloque outras pessoas ao seu redor para te ajudar a vencer essas limitações e usar a tua vida para que ajude outras pessoas a vencerem as limitações delas. Ore também para que deficientes visuais e auditivos possam enxergar as verdades espirituais e ter a possibilidade de ver e ouvir o Senhor Jesus. Precisamos de pessoas dedicadas para trabalhar com eles e de materiais especialmente preparados para suas necessidades. Orem para que o Senhor levante trabalhadores para essa missão e para que, à medida que eles se convertam, eles também entendam a importância de abençoar e trabalhar com pessoas do seu próprio grupo. Este grupo também são considerados menos alcançados, por falta de pessoas, de cristãos bem preparados para trabalhar e compartilhar a palavra de Deus com eles. Então, ore por isso. Você ouviu Conectando Histórias? Compartilhe essa história com alguém durante essa semana.